nessa finaleirinha de ano, tá certo? Então vamos começar oficialmente a nossa live aqui? Vamos lá? Sejam bem-vindos à nossa live de quarta-feira. O tema de hoje é pré-pilates e voz de comando para que o seu aluno evolua mais rapidamente no Pilates. Eu sou a Tatiana Capuani, fisioterapeuta, instrutora de Pilates, especialista em transformar profissionais de Pilates comuns em profissionais que são referência através do tratamento da dor. E hoje o tema da nossa live é pré-pilates e voz de comando para que o seu aluno possa melhorar e evoluir mais rapidamente. Esse assunto é muito importante, é uma das dúvidas mais comuns que chegaram aqui em 2021. Tati, como eu faço para evoluir o meu aluno? Como eu faço para melhorar a minha voz de comando? Eu já desisti de dar aulas online porque eu não consigo fazer com que os alunos evoluam. Me ajuda nessa missão de ser um profissional melhor e de conseguir, de fato, fazer aqueles alunos mais debilitados praticarem Pilates. Porque a gente aprende lá no nosso curso que o aluno, quando chega para fazer aula de Pilates, ele chega pronto, né? E a gente vai conseguir colocar ele lá no Reformer, vai conseguir colocar ele lá no Cadillac e ele vai fazer os exercícios perfeitamente. Mas não é bem assim que funciona. O nosso aluno, quando ele chega pra gente, quando chega aqui pra gente, ele chega muitas vezes muito debilitado. E a gente precisa fazer inserções de pré-pilates com ele, a gente precisa usar uma voz de comando toda especial. Olha só, essa live está sendo transmitida aqui no Instagram e também lá no YouTube. Então, se você quiser assistir lá pelo YouTube, lá você vai ter uma qualidade muito melhor de imagem. E aproveita e já se inscreve lá no canal do YouTube, ativa o sininho para receber as notificações toda vez que tiver vídeo novo e curte essa live, né, gente? Você não vai ficar aqui assistindo esse conteúdo sem curtir, porque ele vai estar muito bom hoje. Tá certo? Então, vamos lá. Grandes problemas dos profissionais que trabalham com Pilates. Como que eles aplicam a voz de comando para que esse aluno compreenda o que eles estão querendo dizer? Na maioria das vezes, os profissionais fazem a tal da palestra. Você já deve ter feito isso, inclusive, né? A palestra que faz com que o aluno ele receba 1,5 toneladas de informações ao mesmo tempo e ele fica completamente perdido. Depois que você explica tudo, ele fala assim, o que é para fazer mesmo? Você já passou por isso? Nossa, que profissional que não passou por isso, né? Eu tô olhando aqui pro lado que eu tô vendo os meus retornos e tô dando uma acompanhada de longe aqui no chat, tá bom? Mas depois, conforme eu vou evoluindo no conteúdo, vocês podem colocar as dúvidas de vocês aqui, que eu vou esclarecendo essas dúvidas, tanto no YouTube quanto aqui no Instagram e lá no Facebook. E aí esse profissional, ele palestra, né? Ele explica todo o exercício e o aluno tá lá brisando, ele não tá concentrado, ele não tá presente. E aí o profissional tem que explicar tudo de novo. E às vezes a gente não tem esse tempo, a gente tá cansado. Nesse final de ano, isso aconteceu com muita gente, né? Ai, Tati, tô cansado, eu vou demonstrar o exercício e pronto, não quero mais saber. E aí você vai lá para a máquina e demonstra o exercício para o seu aluno. Bom, saiba que se você fizer isso, ele vai ficar sempre dependente desse estímulo, sempre dependente do estímulo de demonstração, do estímulo visual, porque nós somos visuais. Todo ser humano é muito mais visual do que auditivo, do que prestar atenção. Então, a maioria esmagadora das pessoas vai se concentrar, vai conseguir perceber muito melhor qual é o exercício para ser feito através da visão. Então, por isso que demonstrar dá certo para todo mundo. Acontece que demonstrar tem muitos contras, né? Tem um pró, que é a rapidez, você já mata aquilo rapidamente, mas tem muitos contras. E eu acho que os piores contras da voz de comando é evitar que o seu aluno realmente se desenvolva. E o segundo maior contra é que ele copie os seus erros, né? Dá uma olhada no futebol, por exemplo. O técnico do futebol, ele não vai lá mostrar para o jogador como é que ele faz aquele drible, como é que ele faz aquela jogada. Ele discute a estratégia. O jogador, ele sabe fazer aquilo. Ele explica como vai ser feito. Ó, você vai se movimentar por aqui, você vem por aqui, aí você chuta a bola para vocês, vocês vão fazer o gol. Ele vai discutir a estratégia. Ele não vai para o campo ensinar o jogador exatamente o que ele tem que fazer. E no Pilates é a mesma coisa.
né? Imagina só, se o técnico for para o campo, pode ser que esse técnico ele não tenha o preparo físico do jogador. E se o jogador simplesmente copiá-lo, ele vai ser um jogador medíocre, vai ser um jogador ruim. Quando a gente está dando aula de Pilates, é exatamente a mesma coisa. Se eu for demonstrar alguns exercícios para os meus alunos, eles vão até que fazer direitinho, porque eu faço aquilo bem. Mas tem exercícios que eu não faço bem. Tem exercícios que eu não faço bem. Mas o meu papel, enquanto profissional que trabalha com Pilates, é ensinar o meu aluno a fazer. É ensinar o meu aluno a fazer. Do mesmo jeito que o papel de um médico, homem, que nunca pariu um filho, é orientar a mulher durante o trabalho do parto normal. E aí, muitas vezes, a gente ouve profissionais dizendo assim, né? Poxa, Tati, eu já ouvi dizer que eu como profissional de Pilates, se eu não praticar Pilates, eu sou um profissional fraude, digamos assim. Eu sou um profissional mais fraco, pior, que não sei ensinar. E eu, particularmente, discordo muito disso. Porque o seu papel é ensinar. O seu papel não é ser perfeito na prática, né? Quem dera, imagina. O seu papel é ensinar para o teu aluno. Então, a sua obrigação é ter conhecimento. A sua obrigação é entender o que você deve fazer com o teu aluno, é fazer o que tem que ser feito, é conduzir o seu aluno por esse caminho de aprendizado. E por isso que a gente está aqui hoje para falar sobre voz de comando e sobre pré-pilates para que o aluno melhore mais rápido, né? Não dá para simplesmente querer pegar o aluno, fazer as coisas do jeito que estão lá na apostila, esse aluno provavelmente não vai conseguir executar aquilo, você vai ficar frustrada, vai ficar confusa e vai falar, quer saber? Dane-se, eu vou só demonstrar aqui, o aluno que se vire, não quero mais ficar lutando para que esse aluno evolua. Mas daí você vem na minha caixinha e fala assim, Tati, meu aluno não evolui. Tati, meu aluno, ele parece que ele não aprende. Toda aula parece que eu saio do mesmo ponto. Eu nunca tenho a sensação de que eu estou andando. Eu nunca tenho a sensação de que eu estou evoluindo. Isso já aconteceu com vocês? Eu nunca tenho a sensação de que eu estou seguindo. Parece que eu ando um pouquinho e na próxima aula ele volta. E eu ando um pouquinho e na próxima aula ele volta. Então, para não ter essa sensação, você precisa conduzir o processo de aprendizado com o seu aluno, para não sofrer mais disso, né? Não sofrer dessa sensação de incapacidade, não sofrer com essa questão de não conseguir lidar com os alunos mais debilitados ou de não conseguir contar para o teu aluno qual é o exercício que ele tem que fazer. Numa aula online, por exemplo, né? Às vezes você está atendendo um aluno aí online e você fala, caramba, eu não vou passar esse exercício porque nem eu sei explicar para o meu aluno. Né? Ele até está fazendo mais ou menos, mas não está aquela cereja do bolo, não está aquela Brastemp. Então, hoje, a gente vai falar sobre isso. E quais são as grandes vantagens de você aprender a usar as estratégias adequadas de voz de comando e de pré-pilates para aplicar com seus alunos? As vantagens é que você se torna um profissional completamente diferenciado. Eu desconheço ferramenta mais poderosa para deixar um aluno presente do que uma boa voz de comando. Quando você está guiando o seu aluno pela sua voz, não tem jeito dele ignorar você. Ele não pode ignorar você, porque se ele ignorar, ele não vai saber o que fazer, né? E ele é adulto, ele tá ali para fazer aquilo. Então, quando você traz uma voz de comando que envolve o teu aluno, você chama ele para a presença. Ele não pode olhar para o lado, porque você está aqui falando com ele, você está aqui explicando exatamente o que você quer. Então, a voz de comando, ela tem esse poder de trazer o aluno para a presença. Lembra na época da escola, quando você tinha lá, eu tinha um professor de história engraçadíssimo. E ele era muito bom professor, tanto que eu adorava estudar história, eu adorava as aulas dele, não perdia de jeito nenhum nenhuma aula. Porque ele conseguia envolver todos os alunos. Em nenhum momento na aula dele ele precisava pedir, silêncio aí no fundão, para de fazer essa bagunça aí. Todo mundo prestava atenção nele, porque ele era muito envolvente, explicando aquele conteúdo. E era história, a gente estava falando de história. Olha só, né? Era 2 disciplinas, história do Brasil e história do mundo. E ele conseguia envolver a gente para falar de assuntos chatésimos e ficava todo mundo presente. Na aula de Pilates é a mesma coisa. A gente precisa envolver esse nosso aluno com a voz de comando e com exercícios que são possíveis.
Ontem, aqui nos stories do Instagram, eu estava trazendo um assunto, né, que é esse excesso de correções, esse excesso de perfeccionismo. E aí uma pessoa me mandou um print de uma tela escrito assim: olha, eu tenho uma aluna que começou agora e ela saiu do antigo estúdio porque lá eles teimavam que ela tinha que ficar no tal do pé da bailarina. Só que essa aluna não conseguia. Eu não sei por qual motivo, mas ela não conseguia. Vai que ela tem ali um problema no tornozelo, ou vai que ela tem uma falta de equilíbrio muito grande, ou que ela tem uma falta de força, ou que ela tem uma artrodese ali no primeiro metatarso. Vai saber, né? Ela não conseguia ficar. Vai que ela tem joanete, e realmente ela não consegue ficar na ponta dos pés, mas eles teimavam que ela tinha que ficar nessa tal, dessa ponta de pé. E o que ela fez? Eu me enchi daquilo. Eu saí daquele estúdio e agora eu tô vindo aqui fazer aula com você. E eu já fiquei super feliz porque você não exigiu de mim uma coisa que eu não consigo fazer. Então, é muito comum no Pilates que os clientes venham para fazer aula, né? Que os pacientes venham para fazer aula e tenham essa sensação: pô, isso aqui é demais para mim. Pô, eu não consegui entender nada que aquela professora me falou. Pô, eu não consigo fazer o exercício, entendeu? Então, não vai ser produtivo. Para que eu vou pagar uma mensalidade para fazer um exercício que não vai ser produtivo? Ou pior, eu senti dor para executar o exercício, que é pior ainda. Então, as estratégias de pré-pilates e de voz de comando, elas levam o nosso aluno para uma evolução mais rápida. E essa evolução, presta atenção nisso agora, essa evolução do zero, até uma primeira melhora, ela é muito marcante na vida do aluno. Quando você recebe o seu aluno totalmente, né, debilitado, com dor, com falta de coordenação, com uma postura muito ruim, com uma falta de percepção corporal, e você consegue trazer uma transformação para esse aluno do zero, do ponto que ele está. E se você fizer ele subir 2 degraus na escala de evolução dele, ele vai ficar impressionado, ele vai ficar muito surpreso. Essa transformação, ela é muito importante. Muito mais do que aquela pessoa que já faz pilates há muitos anos, que já atingiu um certo nível de força, que é muito coordenadinha. Para ela perceber a melhora dela, é muito mais sutil, entendeu? Então, vocês têm um trunfo na mão quando estão trabalhando com um aluno que tem dor, quando estão trabalhando com um aluno que é muito debilitado, que é exatamente esse trunfo de transformar a pessoa do zero para alguma coisa. E não é difícil você conseguir fazer isso se você tiver a voz de comando adequada e se você tiver os instrumentos ali, as ferramentas adequadas de pré-pilates para construir o movimento com o teu aluno. Quantos de vocês aí já receberam alunos, por exemplo, que na hora que vão flexionar o tronco, eles fazem assim, ó. Na hora que vão flexionar o tronco, né? Tá dando para ver direitinho, né? Eles fazem assim. Em vez de flexionar o tronco daquele jeito que você espera, né? Que eles vão enrolando o tronco, fazendo um rolamento e vão lá pro chão. Às vezes eles até fazem isso. Mas às vezes aquele aluno faz assim, ó. Ele inclina o tronco, mas ele inclina desse jeito. Ou você quer o contrário. Você quer que ele incline dessa forma e ele tá aqui, numa retroversão, e ele só consegue fazer isso. Aí você fala, meu Deus, o que eu vou fazer com esse ser humano agora? Como é que eu vou fazer essa pessoa entender? Muitas vezes, esse aluno, ele tá numa posição de retroversão e isso dificulta demais, por exemplo, este movimento. Porque para fazer este movimento, ele precisa fazer uma antiversão, ok? Ó, se ele tá numa retroversão, ele tá aqui, ó, com o quadril encaixadinho, numa retroversão, na hora que ele vai fazer esse movimento aqui de flexão com o quadril, ele precisa entrar numa antiversão. Olha só, antiversão, e ele faz o movimento. Ao passo que existem outros alunos que estão aqui, ó, numa antiversão. Ele tá aqui, ele é retificado e ele tem uma horizontalização aqui do sacro, por exemplo, tá? Tô citando uma das hipóteses, uma das situações em que isso acontece. E ele tá aqui numa retroversão. O corpo dele é até levemente inclinadinho para frente, ele tem uma tensão muito grande aqui nos flexores de quadril. Na hora que ele se deita na maca, passa um caminhão aqui embaixo da coluna lombar dele, ele não consegue de jeito nenhum fazer a retroversão. Esse aluno aqui, na hora que ele vai flexionar o tronco lá para frente, ele flexiona assim, ele simplesmente faz isso. E você quer que ele faça isso. E ele não consegue de jeito nenhum.
porque ele é rígido, porque ele é encurtado, porque ele não tem percepção corporal. Aí na hora que você vai fazer movimentos do Pilates, como por exemplo, um roll-up, um roll-down, um rollover, na hora que você vai sentar esse aluno para fazer um serrote, na hora que você vai sugerir um trabalho de extensão com ele, ele não consegue. Esse que tem retroversão vai ter algumas dificuldades e aquele que tem antiversão, por exemplo, vai ter outras dificuldades. E você já experimentou 28 palavras diferentes para ensinar para o teu aluno que ele tem que sair disso para isso em alguns momentos. E que ele tem que sair disso para isso em outros momentos. Gente, é muito difícil. É difícil para o aluno. E é frustrante para o aluno também quando o profissional não consegue atingir a palavra certa, não consegue aquela palavra que faça com que ele entenda. Tem alunos que ficam tão incomodados, mas tão incomodados com essa questão do não entender, que eles acabam desistindo. Eles falam, olha, foi muito bom, você é muito querida, você é muito fofa, eu melhorei, mas eu tô achando que isso aqui tudo é muito difícil para mim. E assim, eu não tô vendo mais uma melhora, sabe? Então, eu vou dar um tempo do Pilates. Você já deve ter ouvido isso, né? Vocês já ouviram isso? Coloquem aí no chat para mim. É muito triste, né? Recentemente eu recebi uma mensagem, uma pessoa falou, poxa, 3 alunos vieram falar isso para mim, Tati, que vão parar porque estão achando que está tudo muito complicado, tudo muito difícil. E essa responsabilidade é sua. Se o aluno está achando muito difícil, é porque está. Qual é o papel do professor? Do professor empenhado? É tornar o trabalho possível. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, mas eu estou dizendo que vai ser possível. Tá? Então, é tornar o trabalho possível. Pô, aprender inglês é difícil? Para mim, é difícil. Qual é o papel do professor? É tornar isso possível para mim. É facilitar o meu entendimento. Esse é o bom professor. E eu demorei uma vida inteira para encontrar um. A vida inteira eu tive professores de inglês que não conseguiam me tocar. Eles não conseguiam me ensinar, eu não conseguia aprender. Eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade. Se para vocês é fácil, eu morro de inveja. Para mim é difícil pra caramba. O professor que consegue me tocar é aquele que entende a minha dificuldade e ele facilita o processo de aprendizado. Ele me dá alguns atalhos. Atalhos. Presta atenção nessa palavra. Atalhos. Ó, as meninas aqui, ó. Já, sim. Vocês já tiveram isso, né? Olha só que coisa, né? Incrível. Acontece mesmo. Acontece. Estou trazendo aqui fatos reais, não é verdade? Do que acontece com os nossos alunos. Então, vamos lá. Galera. Para que isso não aconteça, eu vou te dar ferramentas aqui hoje que vão facilitar o seu trabalho para fazer o seu aluno evoluir mais rapidamente. Eu acho que eu até já contei essa história aqui, mas eu tinha uma cliente, hoje ela já não faz aula aqui comigo porque ela se mudou de bairro, mas ela fez aula durante muitos anos. E ela foi uma das minhas primeiras clientes. E essa cliente era uma dessas exatamente em antiversão, com a coluna bem retificada, e ela tinha um flexozinho de quadril aqui, mas ela era forte, sabe? Era uma mulher forte, jovem e tudo mais. Morria de dor nas costas. Bom, passada aquela primeira fase de resolver a dor nas costas, eu precisava muito trabalhar essa mobilidade de coluna com ela, porque ela não tinha. Então, quando ela se flexionava, olha só o que ela fazia, ó, presta atenção. Presta atenção aqui e presta atenção no meu tórax. Ela flexionava o tórax. A coluna lombar dela, ó, vou até chegar mais perto, não se movia. Então, ela flexionava o tórax, presta atenção agora. Ó o que ela fazia aqui, ó, coxo femoral. Aí ela fazia assim, percebe? Ó, flexionou o tórax, fez o movimento com a coxa femoral, mas a coluna lombar tá lá, ó, em extensão. E ela encostava a mão no chão, tá? Fazendo o movimento com a coxa femoral e fazendo o movimento com o tórax. Mas ela não movia essa coluna lombar por nada no mundo. Um
Um ano depois, né, eu ali firmemente no meu propósito de ensiná-la a fazer os exercícios de rolamento, estava suando pra caramba, eu era recém-formada, era o meu primeiro ano que eu estava trabalhando com Pilates e eu estava usando as estratégias que eu tinha aprendido lá no meu curso de formação, ok? Eu não conseguia. Ela deitava no chão e ela ficava estatelada. Ela não conseguia fazer o roll-up de jeito nenhum. Ela não conseguia fazer o roll down de jeito nenhum. Ela não conseguia fazer os movimentos. Ela era um bloco, né? Não tinha mobilidade. E aí eu tentava de todas as formas trazê-la para a retroversão. E ela até conseguia. E esse, inclusive, é um dos exercícios de pré-pilates que é indicado. É você trabalhar a retroversão com essa aluna. Deixa eu até tirar os meus tênis aqui que eu vou mostrar para vocês. Opa! Olha só, vocês estão me mandando pergunta aqui. Ah, depois eu vejo, tá bom? As perguntas. Então, vou lá, vou seguir minha linha de raciocínio. Então, ela se deitava e ela não conseguia fazer o movimento de retroversão. Ela fazia bem a antiversão e fazia muito pouquinho a retro. E uma das coisas que eu percebi que dificultava demais e que ela aprendeu a fazer foi isso aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Parece simples, mas isso é tremendamente comum. Então, olha lá. Se a minha aluna está aqui na antiversão, na hora que ela deita, fica um espaço aqui entre a lombar, ok? Vocês estão me ouvindo bem aí, né? Fica um espaço aqui na lombar. E aí, o que acontece? Eu queria que ela fizesse esse movimento aqui de retroversão, que ela não conseguia fazer de jeito nenhum. E o que eu percebi? Ó, dá uma olhada no meu corpo. Todas as vezes que ela fazia a retroversão, ela fazia isso aqui, ó. Ó, só um pouquinho, vocês estão vendo? Só um pouquinho. E eu falava, mas caramba, mas por que ela não faz um movimento maior, né? O que acontece? Por que ela não faz um movimento de fato grande? Ó, dá uma olhada. Eu estou movimentando apenas a minha lombar. E quando eu movimento apenas a minha lombar, o movimento é muito restrito mesmo. Dá para aumentar esse movimento? Dá. Só que movimentar a coluna lombar vai implicar em movimentar o restante do corpo. O movimento que eu queria que ela fizesse era um movimento de retroversão. Ó, era um movimento maior. E agora eu vou começar a me movimentar aqui para você ver o que está acontecendo. Olha aqui, ó. Percebe que eu estou fazendo um movimento mais amplo, eu estou fazendo uma retroversão, mas eu quero que você repare no movimento do meu corpo. Olha só. Vocês estão vendo aqui, ó, a minha cabeça? O meu corpo está se movendo, ó. O meu corpo se move. E ela tinha aprendido, em algum momento da vida, fazendo alguma ginástica, que na hora que ela fizesse esse movimento aqui da lombar, o corpo dela não podia se mexer. Ela fazia uma força, uma resistência contra essa movimentação que eu demorei muito para identificar. E veja bem, eu estava fazendo a abordagem correta com ela, ok? Eu estava trabalhando anti e retroversão. Ela estava fixa na antiversão e eu tinha que trabalhar esse movimento da retroversão com ela. Mas acontece que eu não tinha explicado, porque para mim era óbvio demais, que o corpo se move. E eu não tinha reparado que o dela não estava se movendo. Quando eu reparei nisso, eu falei, eu quero que você deixe o seu corpo se mover. Pronto. Aconteceu. O movimento aconteceu imediatamente. Então, olha que coisa pequenininha, mas tão importante, que a gente se esquece de contar para os nossos alunos, porque é muito óbvio. Não é verdade? Não é verdade? É muito óbvio. No mesmo decúbito, né? Aliás, em outro decúbito, o mesmo movimento também acontece. Que é no decúbito de 4 apoios. Ela também não conseguia. Por que motivo? Ela ficava lá no decúbito de 4 apoios, deixa eu pôr assim para vocês poderem ver aqui, ó. Ela entrava lá na posição de 4 apoios e aí ela movimentava aqui, ó. Percebe? Ó, ela tá movimentando o tórax.
ela não está saindo da antiversão. Ela tinha uma dificuldade muito grande para fazer este movimento aqui. Ela não conseguia de jeito nenhum. Ela fazia toda a movimentação dela aqui, ó, no tórax, e movimentava muito pouco essa coluna lombar. E aí fomos descobrir o que está acontecendo, por quê. Daí eu fiquei esperta. Falei, então vamos lá. O que você aprendeu em relação aos 4 apoios? Eu aprendi que eu não posso colocar o quadril assim muito para dentro, porque daí é perigoso fazer hérnia de disco. Então ela tinha medo de fazer um movimento de retroversão, achando que este movimento fosse gerar uma hérnia de disco, tá? E a gente não pergunta isso para todos os nossos alunos, né? A menos que eles tenham dor nas costas por conta de uma hérnia, que não era o caso dela, ela não tinha hérnia de disco. Então eu não perguntei, olha, você tem medo de fazer uma hérnia de disco? Essa não é uma pergunta comum, mas que, olha que interessante, ela tinha esse medo, porque em algum momento uma pessoa da família dela fez uma hérnia de disco fazendo exatamente esse movimento aqui. Então ela tinha muito medo de flexionar a coluna. Quando eu informei para ela que isso não era procedente, que essa história não era uma história real, que não tinha o menor sentido ela ter esse medo de fazer um movimento, o movimento saiu. Mas ele saiu assim tão fácil, Tati, de primeira? É claro que não. Ele saiu e a gente foi aprimorando esse movimento ao longo das próximas aulas. O que eu quero te contar com tudo isso é que você pode perceber essas coisas muito mais rápido do que eu percebi. Se você ficar atento às crenças que o seu aluno tem a respeito do movimento. Pré-pilates é algo que não é engessado, que não vem pronto. O pré-pilates, ele é algo que você pode desenvolver para o teu aluno, de acordo com as necessidades dele. O pré-pilates nada mais é do que dar 2, 3, 4 passos atrás. 5 passos atrás, se for preciso. O pré-pilates nada mais é do que entender a necessidade do seu aluno e entregar aquilo na aula. O pré-pilates é o que todo profissional tem que ter para facilitar e favorecer o processo de aprendizado do aluno. Porque muitas vezes esse aluno ele não está preparado para fazer pilates, mas sim ele tem que entender alguns conceitos muito básicos a respeito do corpo dele através de exercícios preparatórios. Então, se vocês forem procurar, né, com as pessoas que dão formação em Pilates e tudo mais, vocês vão ver que cada um deles tem ali uma sequência de exercícios de pré-Pilates. E aquilo é muito válido. Mas eu não ficaria só naquilo. Aliás, eu não fico só naquilo. Porque cada pessoa tem uma necessidade diferente. Tem alunos que têm uma necessidade muito específica e você vai ter que ter essa sensibilidade para entender o que é que o teu cliente precisa. E a partir desse momento que você entende o que o cliente precisa, através da sua voz de comando, conduzi-lo da maneira mais rápida para aquilo. Então, olha só que coisa mais interessante. Vamos voltar aqui para essa posição de 4 apoios, tá? Gente, está fazendo sentido para vocês? Eu estou longe do chat aqui, não estou vendo. Me digam aí. Então, olha só que coisa mais interessante. Eu queria... Essa minha aluna, ela estava assim, ok? Deixa eu vir para cá, que aqui vocês conseguem ver melhor. Olha só. Essa minha aluna, ela estava assim, certo? Em antiversão. E na hora que ela flexionava só o tórax. A lombar não vinha de jeito nenhum. E aí, então, ela flexionava o quadril. Como uma forma de ajudar essa minha aluna... Fiz uma gambiarra aqui, tá? Porque eu tô sozinha, não vai ter ninguém para me ajudar, mas vocês podem fazer a mesma coisa no atendimento domiciliar de vocês, inclusive. Então, olha só, para ajudar essa minha aluna a entender exatamente o que eu estava querendo dizer, eu usei um elástico com ela, uma faixa de segurança, o que você tiver aí. Eu emendei, inclusive, uma na outra aqui, porque eu queria ficar bem no meio da maca para mostrar para vocês. Então, olha só que interessante. Eu coloquei essa faixa exatamente aqui no quadril dela, tá bom? Bem na altura da crista ilíaca. Presta atenção. Na altura da crista ilíaca, ó. A crista ilíaca dela tá aqui, eu coloquei a faixa exatamente na altura da crista ilíaca. E aí, o que eu pedi para ela? Ela está assim, ó, em antiversão. E eu pedi para ela empurrar essa faixa lá para frente, ó. Para ela empurrar a faixa para frente.
Quando eu estou aqui, eu sinto que a faixa fica mais aliviada. Quando eu empurro lá na frente, eu sinto que eu estou fazendo uma resistência na faixa. Você também pode usar um elástico para isso, inclusive nos seus atendimentos domiciliares. Então, para ela entender esse movimento de retroversão, eu precisei dar uma resistência para ela. Muitas vezes a gente entende melhor quando tem uma resistência. Fazer o movimento livremente aqui, ó, é muito difícil. Não é todo mundo que tem essa noção espacial. Vocês concordam comigo? Não é todo mundo. Tem aluno que tá aqui, você fala, estende o cotovelo. Aluno, estende o cotovelo. Ele, oi? Não tá estendido? Ah, não tá. Ele não percebe. E essa é a cena mais comum do mundo. As pessoas são comprimidas, elas são pequenininhas, elas são compactadas. E no Pilates, a gente tem essa oportunidade de fazer o corpo dos nossos alunos se expandir e ocupar espaços que antes eles não ocupavam. O movimento do quadril, por exemplo. O movimento do quadril dessa cliente era muito limitado. E aí, agora, através dessa ferramenta aqui, ó, de uma boa condição de voz de comando e através do uso de um elástico ou de uma faixa de segurança, eu possibilito que a minha aluna aprenda. E olha, gente, vou contar uma coisa para vocês. Isso aqui você não aprende na sua formação, isso aqui você não aprende no seu curso de Pilates, você não aprende na sua pós-graduação, você não aprende na faculdade. Isso aqui eu aprendi vivenciando com os meus alunos. Eu aprendi dando aula. Mas não é dando aula exatamente como a cartilha manda, porque aquilo ali é muito limitado. Eu aprendi isso aqui identificando as necessidades dos meus alunos, prestando atenção e enxergando de verdade. E é isso que diferencia um profissional de Pilates comum, que dá aula de Pilates e que não consegue resolver essa antiversão aqui, que vai passar uma vida inteira, a aluna vai continuar assim, para aquele profissional que consegue dar uma solução para a aluna, que consegue melhorar a dor nas costas dela através do movimento de retroversão. Então, aqui, qual era a minha voz de comando para ela? Tá? Ó, o elástico, a faixa de segurança está tensa, no limite que é possível, está bem na minha crista ilíaca, ok? Bem aqui embaixo mesmo, quase no ponto da flexão do quadril. E o que eu disse para ela? Ó, essa aqui é a posição confortável para ela. Eu quero que ela empurre essa faixa lá para frente. Olha só o que ela tem que fazer. Quando ela empurra, ela vai empurrar exatamente na direção da faixa. Ela não vai empurrar assim. Ela não tem condição de empurrar com a perna. Então, onde ela vai empurrar? Onde eu estou dando a resistência. Tá? Coloquei a faixinha um pouquinho mais para baixo agora, ó, na direção dos flexores de quadril. E quando eu peço para ela, eu quero que você empurre essa faixa lá para frente. Olha só o que ela faz aqui, ó. Ela entra numa antiversão. Eu estou sentindo os meus ligamentos flexores do quadril serem estirados. Porque aqui em antiversão eles estão comprimidos. E aqui em retroversão eles estão estirados. Através dessa resistência, né, da voz de comando adequada, eu vou ensinando a minha aluna, ó, a fazer o movimento de retroversão. Você percebeu, aluna? Nossa, agora que eu percebi o quanto que estica aqui na frente, né? O quanto de força que eu tô fazendo na minha barriga para trazer o quadril para cá. Sim! Por quê? Porque os músculos abdominais, eles estão inseridos aqui no pubis e na crista ilíaca e eles vêm até as costelas, até o externo, eles vêm até aqui, a altura do mamilo. Abdominal é desse tamanho. A gente acha que abdômen é isso aqui, é desse tamanho. Abdominal é grande. E quando você traz o seu pubis, ó, lá para frente, empurrando essa resistência, você acaba trazendo ele para cima também e fazendo a força aqui com seus abdominais. Mas para que esse exercício aqui vai ajudar, Tati? Ele vai te ajudar, por exemplo, a construir um rolamento. Ele vai te ajudar a construir, por exemplo, um roll-up, um roll-over, um rolling like a ball. Mas para que meu aluno precisa disso, Tati? Bom, seu aluno precisa disso para ele ganhar a mobilidade e a força necessárias para não ter mais dor. Esses exercícios, eles trazem muitos benefícios para o aluno. E um aluno que tem essa conexão do tronco, né, que consegue fazer movimentos de retroversão, de antiversão, cada um na sua hora certa, ele é um aluno que se desempenha muito melhor, ele evolui muito mais rapidamente.
Não dá para você fazer um rolling like a ball com a aluna que está aqui. Tanto que ela não conseguia de jeito nenhum fazer o movimento. Ela não rolava. E agora, quando ela consegue fazer esse movimento, ela rola. Hoje, ainda mais cedo, eu postei aqui um Reels com a Pamela mostrando o rolling like a ball. A gente estava ontem aqui com uma aluna fazendo isso. Essa aluna também tem esse caso. A gente trabalhou esse exercício, ela foi para o rolling like a ball e foi muito melhor o desempenho dela. Porque ela estava fresca, ela falou, caramba, olha como eu trouxe essa força aqui, esse quadril para cá, né? Beleza, Tati, então isso aqui é um pré-pilates. Sim, é um exercício simples preparatório. Por quê? Porque o exercício preparatório, ele é simples. O que é mais difícil quando você olha ali a comida, o bolo pronto ou os ingredientes separados? O bolo pronto é muito mais complexo, não é? É muito mais complexo do que os ingredientes separados. O que a gente está fazendo aqui agora, por exemplo, é quebrar os ovos. Estou fazendo o mise en place aqui do meu bolo. Eu estou quebrando os ovos. Agora eu vou colocar uma xícara de farinha. Daqui a pouco eu vou colocar o fermento. E aí eu vou ter o bolo pronto. O bolo pronto é, por exemplo, o rolling like a ball. Ok? Então a gente tem que prestar muita atenção no nosso aluno, porque é esse prestar atenção, é esse olhar, é esse enxergar de verdade que vai fazer com que a gente desenvolva o melhor exercício de pré-pilates para ele, o exercício adequado. E tá tudo bem se esse exercício não tiver listado em nenhuma lista, né? Não tiver lá escrito em nenhuma lista. Tá tudo bem, tá? Porque o seu José que você atende vai se beneficiar dele. E se o seu José se beneficiar, tá ótimo, tá maravilhoso, ok? Então, se esse exercício ele não tiver numa lista, pouco me importa, porque eu não tô aqui pelo método, eu tô aqui pelo meu cliente. Eu tô aqui para usar o método a meu favor e não para servir o método. Eu sempre falo isso para vocês, um profissional de Pilates referência é aquele que usa o método para atender a necessidade e gerar resultado para os seus clientes. É para isso que o seu cliente está aqui. Seu cliente não está aqui simplesmente para fazer Pilates, ele está aqui para que você resolva um problema dele. E o profissional que é referência, ele usa o Pilates para tratar a dor, para resolver os problemas, para gerar um resultado, e é por isso que ele se torna um profissional referência. Caso contrário, ele será um profissional comum, um profissional na média e que sofre todos os efeitos colaterais de ser um profissional na média, que é o quê? Ficar tendo que dar desconto, ficar perdendo cliente toda hora porque eles não têm resultados, ficar com o cliente reclamando que tá caro, com o cliente não querendo assumir plano anual, plano semestral, não querendo ser fiel a você, justamente porque não confia no seu trabalho. E no primeiro sinal de dor, ele vem e fala, olha, eu vou dar um tempo porque eu tô com dor. Pera lá, mas é justamente pela dor que ele deveria ficar. Mas ele não fica. Se isso está acontecendo com você, se em dezembro seus clientes te dão tchau e voltam só em fevereiro, você está com um grande problema. Por que eles estão fazendo isso? Não é simplesmente porque eles tiram férias. Não é, posso te afirmar. É porque esses clientes realmente eles não estão empenhados, eles não entenderam o processo, eles não estão sentindo na pele o processo. O cliente que sente na pele o processo, que tem um profissional referência cuidando dele, ele não quer nem sair de férias. Ele não quer. Ele quer continuar no processo porque ele entende o valor e o poder daquilo tudo. Então, para que você se transforme nesse profissional, você tem que começar a olhar de verdade para o teu cliente e identificar o que ele precisa. Beleza? Eu perdi. Ah, que bom que vocês estão gostando. Que bom, fico feliz. Isso aí, já estou toda descabelada. Então, vamos lá, vamos para o nosso próximo exercício, tá? A gente fez esse movimento com ela. E aí a gente foi pro Rolling Like a Ball, que era uma tragédia. Eu vou mostrar, porque vocês vão ver que eu sou muito boa atriz nesse movimento aqui, porque eu fazia isso muito errado também. Eu era essa pessoa também aqui da retificação, sem movimento nenhum no quadril e na coluna lombar. E essa cliente, ela fazia o Rolling Like, ela não rolava, né? Mas daí quando ela fazia o Rolling Like a Ball, ela fazia assim, ó. Certo? Ela fazia uma coisa assim, aí ela travava. Flexionava a coluna torácica, travava. Flexionava a coluna torácica, ela nem subia, para falar a verdade, né? Quando ela descia, era isso aqui, ó. Ela chapava no chão, né? Ela não conseguia fazer aquele movimento que eu falo sempre para os alunos, que é como se a coluna dele fosse os pés de uma cadeira de balanço. Você já sentou numa cadeira de balanço?
Então você procura na internet. Você que é jovem, você não deve ter sentado. Eu, que sou, né? Eu já sentei numa cadeira de balanço. Eu tinha uma, inclusive, pequenininha, quando eu era criança. E a minha cadeirinha de balanço, ela tinha um pezinho assim, e ela rolava bem bonitinha, sabe? Então ela rolava para lá e para cá. E ela balançava para lá e para cá. Lindinha. Ela não dava tranco, ela não travava no meio do caminho, era uma belezinha a cadeira. A sua coluna, nesse momento, a coluna do seu aluno, ela tem que ficar exatamente igual uma cadeira de balanço. Essa curva C, ela tem que estar toda conectada. E a cadeira de balanço, o pé da cadeira de balanço, ele não faz movimento. O pé da cadeira de balanço, ele é diferente disso aqui, ó. Olha só. O pé da cadeira de balanço, ele é assim, ok? Ele é curvo e ele se movimenta assim o tempo inteiro. Ele não tem articulação. O pé da cadeira de balanço, ele não faz isso aqui, ó. Ele não faz isso. Ele assume a curva e ele desmonta a curva. Assume e desmonta. Assume e desmonta. Não. O pé da cadeira de balanço, ele é uma curva o tempo inteiro. Tá? Ele é uma curva o tempo inteiro. E é assim que a curva do seu aluno tem que ser. Como é que a gente faz ele criar essa conexão aqui? O primeiro passo a gente já deu. O primeiro exercício de pré-pilates, que é exatamente ganhar esse movimento aqui, nesse caso, né, que eu expliquei para vocês, de retroversão. Ai, Tati, mas o meu cliente, ele está em retro. E aí, o que eu faço? Aí você vai olhar para ele, você vai ter que avaliar o seu cliente do jeito certo para entender quais são as outras habilidades que o seu cliente precisa ganhar. De repente, ele está aqui numa retro, ok? E aí ele tem aqui uma retificação, né? Ele está aqui, ó. É muito comum, né? O cliente entra em retro, tá aqui, ó. Retificado. Esse cara também não rola. Ele não faz o rolamento, né? Às vezes ele tá aqui, ele não rola. Ele tá rígido, ele tá compactado, ok? Ele tá compactado. A coluna dele não tem espaço para fazer uma curva C, uma curva fundamental, né? Conectada, bonita. Ele não tem esse espaço. Então, a primeira coisa é ganhar esse espaço. Tati, se o meu cliente está aqui, eu tenho só que fazer extensão com ele? Não, você vai fazer a flexão também. Ele também precisa de flexão, ele também precisa de extensão, de inclinações. Você vai ganhar mobilidade em todas as direções. Avalie do jeito certo que você vai descobrir a necessidade que seu cliente tem. Voltando lá, vamos lá. Ela no rolling like a ball, o que ela fazia? Exatamente isso aqui, né? Ela tava aqui, de repente ela desabava e não conseguia subir de volta. E desabava. Você já teve aluno assim? Nossa, já tive toneladas. E ela faz assim para subir, com a perna, né? Ó, com a perna. Ou faz isso aqui, né? Ó. E bate o quadril no chão, é uma maravilhosidade. Como é que a gente faz para esse cliente entender? O primeiro exercício que eu fiz com ela quando a gente estava no solo foi exatamente esse aqui, ó, dela manter a posição de tabletop e dela entender essa curva, porque aqui estava muito pequeno também, estava muito pouco. Então, para ela entender essa curva, a gente fez esse trabalho aqui, ó, antebraços na coxa, aqui, e relaxa. Ela enrolou, antebraços na coxa. Simples assim, e relaxa. Se você fizer isso, você vai perceber a quantidade de força que exige aqui da região dos abdominais, bem nas costelas mesmo, porque eu tô levando o meu tronco para flexão. Todas as vezes que eu faço muita força aqui para trazer o meu tronco para flexão, eu estou ganhando mobilidade da minha coluna, que é justamente o que a aluna precisa para fazer o rolamento. Se ela não tiver mobilidade em flexão, ela não faz o rolamento. E aí a gente trabalhou aqui, ó, ante e reto, ante e reto. E agora vem uma dica importantíssima. Tati, meu aluno, ele sente dor na lombar aqui na hora de fazer esse movimento de ante-retro. Faça com a perna e não com a coluna. Existe uma diferença brutal quando o aluno faz a antiversão usando os músculos dorsais e a retroversão usando os músculos abdominais. E existe uma diferença entre isso e entre fazer o movimento com a perna. Olha só, vou fazer força com os meus posteriores e eu entrei numa antiversão.
Eu não estou fazendo força com a minha coluna, não estou fazendo, perdão, com os meus músculos dorsais. Eu estou fazendo força com os posteriores da minha perna. E agora eu vou usar os meus pés, ó, para empurrar. E aí eu entrei numa retroversão. Eu puxo, entro numa anti. Eu empurro e entro numa retro. Então, para o seu cliente que tem dor na lombar, você vai usar os pés. Olha lá, ó. Eu empurro, eu tô querendo empurrar, tá bom? O meu pé tá travado aqui no couro. Mas a força que eu tô fazendo é de empurrar. Ele entra numa retro. E agora eu tô fazendo a força de puxar. E aí ele entra numa antiversão. Outro dia ainda eu tava fazendo atendendo um cliente numa sessão de fisioterapia no Pilates, e ele tava com bastante, né, ele veio com muita dor nas costas e os músculos dele aqui estão muito fadigados. Então eu não queria que ele utilizasse os músculos dorsais para fazer um movimento. E quando eu pedi para ele fazer um movimento pela primeira vez, para testar, olha só que legal que é isso aqui. Ele fez, ele falou, senti lá. Eu falei, ótimo, que é exatamente isso que eu não quero que você faça. Presta bastante atenção em mim. Você vai agora puxar com o teu pé. Aí quando ele puxou o pé na direção do quadril, ele falou, nossa, que louco, eu não fiz força com a coluna e meu quadril se movimentou. Agora empurra. Quando ele empurrou, ele falou, nossa, que maluco, eu tô fazendo força com o meu quadríceps e o meu quadril se movimentou. E foi muito legal. Ele fez um montão de movimento com a coluna e foi ótimo. Ele saiu daqui super bem. Nós ganhamos a mobilidade que precisávamos de forma ativa, sem fadigar os músculos da coluna vertebral, sem fadigar os músculos dorsais. Percebe a sutileza do que a gente está fazendo aqui? Não é simplesmente movimentar a coluna de qualquer jeito. Não é simplesmente movimentar a coluna com o recurso que o aluno tem. É seu papel como professor ensinar para ele qual é o recurso mais adequado que ele vai utilizar. É o seu papel facilitar o aprendizado. É o seu papel encurtar o caminho dele. E o meu papel é encurtar o seu caminho. E é por isso que eu estou aqui toda quarta-feira te ensinando alguma coisa para tirar você desse lugar comum e trazer você para um lugar especial, trazer você para um lugar em que você se torna um profissional referência. E é isso que eu faço com os meus alunos dentro do TSP. Eu tiro eles do lugar comum e levo eles para ocuparem um lugar de profissional referência. Certo? Esse é o meu papel com vocês e o de vocês deve ser esse com o seu aluno. Porque senão, gente, a coisa não funciona. Fazer pilates por fazer pilates tem em qualquer esquina. Em qualquer esquina. Mas o profissional que sabe usar essas estratégias aqui, desta forma, é raro. Posso afirmar para vocês, é raro. É raro. Nunca nenhum aluno meu veio fazer pilates aqui e me disse assim, eu fazia pilates lá, não sei aonde, eu aprendi isso lá. Isso eu já sei. Nunca, nunca. São 18 anos que eu tenho estúdio. 18 anos que a minha equipe atende centenas de pessoas todos os dias. Centenas de pessoas todos os dias. E nunca veio um aluno falando assim, essa estratégia eu já conheço. Renatinha me ensinou lá no estúdio antigo que eu fazia. Nunca. Porque essas estratégias, elas são realmente especiais. Isso aqui não vai estar numa lista de exercícios, como uma coisa pronta, que pode não servir para o teu cliente, inclusive. Por isso que você tem que ficar esperto e aprender a ser autônomo na sua conduta, aprender a sair da média e ser realmente um profissional especial. Beleza? Então, vamos lá. Seguindo. Fiz esse movimento com ela. Vocês curtiram, gente, esse movimento? Compartilha essa live aí, vão lá para o canal do YouTube, façam a inscrição no canal, senta o dedo lá no sininho para vocês receberem as notificações e não perderem esses conteúdos. Então, olha lá. Fez a força para empurrar com os pés, ativou o quadríceps, entrou na retro. Fez a força para puxar com os pés, ativou o posterior, fez a antiversão, sem usar os músculos dorsais. Beleza? Passando dessa fase? Passando. Próximo ponto, né? Já fiz 3 movimentos, ó. Aquele em pé, 4, na verdade. O em pé, de empurrar o pubis. 4 apoios. Agora, este movimento aqui. E nós fizemos, e a gente vai fazer também agora, o outro, que é na posição de tabletop. Porque olha só o que o aluno faz, presta atenção. Vamos lá, aluno, faz um 100, faz uma elevação do tronco, né? Ele vem aqui, ó, ok? Ele faz isso, acabou. Ele faz isso aqui e ele volta.
Ele rola e ele volta. Ah, Tati, mas o meu aluno faz super bonitinho. Ele preserva a curva C, ele não sente dor na cervical, ele faz um movimento bonitinho. É mesmo? Será que tá suficiente? Olha lá. Quer ver? Ó, olha o quanto que tá distante da coxa. Qual é a minha orientação para essa aluna? Vai lá. Abdominal. Faz quase uma cãibra de tanta solicitação. Você vai fazer 500 repetições disso aqui? Claro que não, você vai fazer pouquinho. Mas você vai fazer 3, 4, 5 repetições para ela sentir essa força, para a coluna dela realmente se flexionar. Aluna, agora nós vamos juntar as duas coisas. A gente vai fazer esse movimento grande aqui com as costelas e a gente vai fazer esse movimento com o quadril, os dois ao mesmo tempo. Porque daí você entra naquela formato de pé, de cadeira de balanço. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Como que eu começo com ela sentada? Antes que eu me enrosque e faça um barulho. Vamos lá. Como que eu fazia com ela? Olha só. Existem várias formas aqui de você posicionar e existe a forma correta da posição final. Como que eu fazia com ela que eu percebi que era mais fácil, tá? Dela entender o movimento? Eu pedia para ela trazer uma perna e ela segurava aqui, ó, no joelho. E aí ela trazia a outra perna, ok? Deixava as duas pernas juntas aqui, segurando o joelho. Olha lá onde está o meu antebraço, ó, na coxa, firme. E agora, o que que acontece? Ela vai rolar sem mudar esse posicionamento aqui. A coerência desse movimento, a conexão tá aqui, ó. Posição do joelho e posição do tronco não muda. Posição da mão, olha a distância, e posição do meu rosto não muda. Flexão do cotovelo não muda. Flexão do quadril não muda. O erro comum que as pessoas fazem na hora desse exercício é esse aqui, ó. Aí elas desabam, olha só, eu flexionei meu cotovelo, eu deixei minha cabeça cair, certo? Ó, e eu aproximei a mão do meu rosto. Eu colapsei aqui, eu fechei o ângulo. E não é isso que a gente quer. A gente quer que mantenha a mesma distância. Então, ela segura aqui, ela segura aqui. Eu não tô abraçando o joelho assim, não, tá? No começo é muito difícil, né? Aqui, segurando aqui, ó, na lateral. Ó, junto. Essa força aqui, ó, tum, tá? De prender a coxa. Essa força aqui é muito importante. E aí, o meu aluno, a minha aluna fez o quê? Rolou e voltou. Rolou e voltou. Vocês perceberam que isso aqui não mudou? Não mudou absolutamente nada. Se você faz 2 repetições, 3 repetições desse exercício, você já sente, você fala, caramba, alguma coisa aqui foi diferente. Porque antes eu estava só me jogando para trás sem fazer nada. Agora não, agora eu estou sentindo que meus abdominais fazem a força. Antes eu estava fazendo a força com o meu pé, estava fazendo a força com o meu quadril, estava fazendo a força com o meu... como é que se fala? Com o meu braço, estava fazendo, dando impulso por tudo que é lugar, né? E aí, agora, olha lá que legal, que a Isa colocou, tô sempre ajudando. Que bom, Isa, eu tô aqui para isso, toda quarta-feira, para levar vocês um passinho para frente, para que vocês possam encurtar o caminho dos seus alunos também. Que bom. Coloquem aí as dúvidas de vocês, ó. Quem tá aqui no YouTube, eu consigo acompanhar o chat melhor. Obrigada, Isa. Então, gente, todas as vezes que a gente consegue fazer uma introdução com o nosso aluno de alguns exercícios do pré-pilates, vamos revisar o que a gente fez aqui? Coloquei lá a faixa de segurança, que poderia ser o elástico, tá bom? Posicionei a faixa de segurança bem na altura do pubis aqui, ó, do flexor de quadril do meu aluno. Ele tá aqui em antiversão. O que eu peço para ele? Para ele levar a alça de segurança lá na frente. Ó, eu quero essa força. Empurra o pubis lá na frente. Ele está entrando em retroversão. Está trabalhando os ligamentos flexores. Está ganhando mobilidade nessa coluna. Está estimulando força nesses músculos aqui. Certo? Uma série de coisas aqui acontecendo. Ah, e tem um detalhe. Ele vai tentar fazer isso aqui, ó. Tá? Não deixa, não. Aqui não se move. Ó, aqui.
certo? O tórax não se move. O que você quer é a movimentação da coluna lombar. Depois a gente foi lá para a posição de 4 apoios. E aí, na posição de 4 apoios, eu esqueci de mostrar para você, por isso que eu gosto de revisar. Olha só, a gente pode fazer assim também, ó. Vou pegar um elástico, vou passar aqui na região do abdômen do meu aluno. Na hora que ele for aqui para a posição de 4 apoios, eu vou ajudar ele a perceber o movimento. Você lembra que lá nos 4 apoios, olha o que acontecia? Ele só movimentava o tórax. A lombar não movimentava, ó. Só o tórax, né? Então, ele entra na posição do cachorro, mas o quadril permanece em anteversão. Ele entra na posição do cachorro, mas o quadril não se move. O que você pode fazer? Colocar o elástico aqui embaixo mesmo, ó. E você pode pedir para o teu aluno dar esse estímulo aqui, ó, de puxar o elástico lá para cima, tá? Você puxa o elástico justamente para ele levar o umbigo lá para cima, né? A região aqui do abdômen, na parte inferior, lá para cima, para entrar de fato na retroversão. Você pode vir com a tua mão aqui, ó, e empurrar o sacro dele para baixo, né? Ó, vem com a mão grandona assim, coloca aqui em cima do sacro, ó, o sacro tá bem aqui, e empurra lá para baixo, ok? Não é no bumbum, gente, não é aqui, ó, tá? É aqui, ó, aqui em cima. Ele tá aqui e você vai empurrar o sacro lá para baixo. Isso dá uma percepção muito boa para o aluno, né? Outro pré-pilates que eu gosto muito de fazer. Aí a gente veio para a posição deitada, né? Empurra e puxa lá com a perna. Fazer ele entender que o corpo se movimenta para fazer a ante e a retroversão, ó. E não ficar aqui fazendo um movimento minúsculo, sem movimentar o corpo e exagerando na força desses músculos. Outro movimento que você pode fazer, que também funciona muito bem. Peraí. Opa! Peraí, gente, que ao vivo aqui, às vezes... Vamos lá. Vamos tirar esse trapézio aqui, que vai ter mais negócio. Aí... Outra forma como eu vou trabalhar a retroversão com essa minha aluna. Eu quero facilitar o trabalho dela. Então, eu já deixo membros inferiores flexionados, coloco ela aqui, ó, no Cadillac, uso a mola para ajudar ela nessa contenção do tronco. Então, ela vai trabalhar aqui, ó, retroversão. Ah, conseguiu aqui? Vamos um pouquinho mais. Retroversão, ó. Cadeirinha de balanço. Mantenha a flexão o tempo inteiro, ó. Flexão o tempo todo. Pubis na direção do umbigo. Eu estou forçando para ela fazer uma flexão da coluna lombar. Depois eu posso trabalhar a extensão. Ai, Tati, meu aluno precisa da extensão. Ótimo. Traz ele para cá e depois você trabalha a extensão com ele. Né? Existem várias formas de você fazer isso. Mas dá essa percepção para o aluno em vários momentos da aula. E não precisa fazer tudo no mesmo dia, tudo ao mesmo tempo. Mas você vai fazer isso no decorrer do caminho. Dá para usar uma bolinha embaixo do quadril, dá para fazer de diversas formas para que a tua aluna perceba a movimentação. E aí, depois que você faz tudo isso, por algumas aulas, você vai treinando essa percepção dela, ela vai chegar ao ponto de fazer o movimento propriamente do rolling like a ball. Suspende uma perna, fixa, suspende a outra, fixa, e aí sim, ó, retroversão, ela já tá aqui, ó, na conexão, mãos firmes, isso aqui é firme, não é molenga, isso aqui é firme, e aí ela rola, ó. E ela precisa rolar, 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 sem fazer movimento com os ângulos. Ângulo de quadril não muda, ângulo de cotovelo não muda, distância de mão para o rosto não muda, de joelho para o peito não muda, tá? É um bloquinho. É um bloquinho. Você vai ver que o movimento vai sair muito mais fluido, que não vai ter barulho, que não vai ter aquela coisa, né, desengonçada, que o aluno não vai ficar se tremendo todo. Vai ser uma coisa
bonita de ver. Você fala, caramba, olha que bonito de ver, né? Parece que tá fácil. E mais, eu nem sei onde ela tá fazendo força. Eu nem sei onde ela tá fazendo força, de tão bonitinho que tá o movimento. Então, quando a gente usa a voz de comando correta para o nosso aluno, né, quando a gente usa as palavras que vão ajudá-lo, e essas palavras também, gente, eu já vi listas de palavras, pessoas falando, olha, essa voz de comando aqui é a voz de comando perfeita. Existe voz de comando perfeita, existe voz de comando que o seu aluno entende. E você é a melhor pessoa para conhecer o teu aluno e identificar qual é a palavra que toca ele, a palavra que chama ele para a presença da aula. À medida que ela vai fazendo aqui o exercício do Rolling Like a Ball, ela vai ficando mais forte, ela vai percebendo essa conexão toda e ela evolui muito mais rapidamente. No que isso aqui vai me ajudar, Tati? No roll-up, no rollover, no 100, nos movimentos de extensão, nos movimentos todos que ela tem que fazer flexão, no elefante, lá nos movimentos na chair, né? Nos movimentos em pé, nos movimentos na chair, no reformer, lá no barrel. Ela vai me ajudar em um monte de momentos da aula. Então, é algo que vale muito a pena você fazer. Não vale a pena você negligenciar e falar assim, quer saber? Tô de saco cheio, vou ensinar aqui de qualquer jeito mesmo, é ela que faça assim e tá tudo bem. Porque não vai fazer uma grande diferença. É aí que você se engana, vai fazer uma bruta diferença. E pensa sempre no seguinte, isso aqui que a gente fez de exercícios de pré-pilates, né, com a voz de comando que eu dei aqui para vocês, que vocês pegaram. Empurra o pubis, leva o umbigo lá para cima, coloca o bumbum para dentro, puxa o sacro do aluno lá para baixo, movimenta o corpo, né? Olha, não tem perigo de hérnia de disco, a sua coluna pode e deve fazer esse movimento. Tudo isso ajuda o aluno a se desenvolver de uma forma mais rápida. Se você não faz isso, você demora anos para se ligar que o teu aluno tem medo de fazer a flexão da coluna. E aí o aluno fica lá se movimentando assim, ó, dessa forma, com medo danado de fazer a flexão, porque ele tem medo de ter uma hérnia de disco. E aí você já imaginou? Que coisa triste, né? Você deixa de desenvolver o teu aluno porque você não prestou atenção no seu aluno, você não prestou atenção no que era bom para ele. Dúvidas, gente? Para a gente seguir? Pés de cadeira de balanço. Essa é uma ótima dica dos pés de cadeira de balanço. Ajuda demais. Que bom que vocês gostaram da dica. Rabinho de cachorro. Essa eu nunca tinha ouvido, tá? O rabinho de cachorro. Rabinho de cachorro, para mim, é rabinho que balança. Eu não balancei o rabinho aqui, não. Eu fiz um movimento de anti e de retroversão, né? De empinar o bumbum e de guardar o bumbum. Mas, enfim, você é livre dentro do seu estúdio para chamar como você quiser. Eu só achei engraçado. Porque, para mim, balançar é fazer assim, ó. Muito bom. Muito bom. Deixa eu ver se tem alguma dúvida perdida aqui. Sabe, gente? A gente fica se limitando muitas vezes, né? Ó. Olha a Janaína falando aqui alguma coisa. Olha só. Falando uma coisa importante, né? Isso aqui é importante porque toca lá no fundo. Ela falando, eu me sinto mal por ensinar uma coisa que nem eu tenho facilidade em saber fazer. Sabe, Janaína, você não precisa necessariamente saber fazer, mas você sim tem que saber ensinar. Gente, esses 2 últimos anos, eles foram realmente muito difíceis, né? Muito desafiadores, a gente teve que fazer grandes mudanças. O mercado todo teve uma grande mudança. E 2022 vai ser um ano fabuloso para o profissional que ele realmente sabe o que faz, para o profissional que é diferente, para o profissional que não fica seguindo só o que está ali na cartilha, só o que está na apostila, para o profissional que entende que o fazer o curso de Pilates é apenas o primeiro passo e que ele precisa colar em quem já faz direito. Ele não precisa, ele não tem mais justificativa para ficar perdendo tempo. Antigamente, há 18 anos atrás, Janaína, a gente não tinha, né, acesso a uma live como essa, por exemplo, gratuita, numa quarta-feira, na hora do almoço, para que todo mundo possa aprender aqui estratégia de pré-pilates e voz de comando. A gente não tinha isso. E a gente ficava dependente única e exclusivamente do que está na apostila.
Hoje, em 2021, finaleira de 2021, quase 2022, a gente tem a possibilidade de aprender com quem já trilhou um grande caminho, tá? Faz 18 anos que eu sou fisioterapeuta. 18 anos. 17, 16 e meio, 17 anos que eu trabalho com Pilates. É muito tempo. É muito tempo. Eu já vi de um tudo nessa vida. Eu já entendi que não adianta ficar buscando exercícios novos, ficar inventando. Não adianta eu querer ser inovadora. Não é por aí. Se eu quiser ser inovadora, eu vou errar, porque eu não tenho a genialidade do Pilates para ter construído o método da maneira como ele construiu. Mas eu tenho que olhar para o meu cliente, você tem que olhar para o seu cliente e entender que o seu cliente tem necessidades que não estão previstas no Pilates. E é aí que eu entro. É te ensinando exatamente o que não está previsto. O que eu já vi nesses 18 anos que não está previsto. Não está previsto lá no Pilates. Ninguém lá no Pilates te ensina assim, olha, tá aqui o Rolling Like a Ball. Mas se a sua aluna tiver antiversão, você vai usar 5 exercícios de pré-pilates, vai usar esse direcionamento de voz de comando e vai dar tudo certo. Ninguém te ensina isso. Quem te ensina isso é quem está no campo de batalha. É quem já passou por isso, é quem já errou. Então, os profissionais de hoje em dia, eles não têm mais justificativa para perder tempo. E se você é um profissional desse que vai entrar 2022 sem vontade de mudar, sem vontade de sair do lugar que você está para ir para um lugar melhor, profissionalmente falando, eu estou dizendo, se você não está empenhada em estudar para aprender com quem já passou por isso, você vai ficar muito para trás, porque o mercado mudou demais. As pessoas têm acesso a isso. E se você não tiver acesso a isso, se você não se empenhar e não colar em quem sabe fazer, você vai ficar para trás. Os clientes que estão lá fora, os pacientes, eles são muito exigentes. Eles não estão mais dispostos a pagar a mensalidade para não ter resultado. Eles não estão dispostos a fazer Pilates com você só porque você é fofa. Ou só porque é Pilates. Se ele não tem resultado, é muito simples. Ele não vem no mês que vem. Se ele não tem resultado, ele não vem. E se você quer ser uma profissional que os clientes correm atrás de você em vez de você correr atrás dos clientes, se você quer ser uma profissional disputada, se você quer ter a sua agenda cheia, se você quer ter um estúdio assim cheio de máquina, se você quer ter equipe trabalhando com você, se você quer fazer um 2022 incrível, e se você quer ganhar dinheiro e guardar dinheiro e realizar os seus sonhos e poder cuidar da sua família, você tem que sair desse lugar comum que você está. E você tem que entender que só o curso de Pilates definitivamente não é suficiente. Havia um tempo em que as pessoas formadas na faculdade, elas já eram assim um must. Vocês lembram disso? Vocês não lembram, vocês são muito novinhos. Mas meu pai, por exemplo, quando ele fez faculdade, ele era o único da empresa em que ele trabalhava que tinha faculdade. Isso na década de 70. Ele era o único. Hoje em dia todo mundo tem faculdade, hoje em dia todo mundo tem especialização, hoje em dia qualquer um faz um mestrado. Mas e aí? O que isso te diferencia dos outros? Fazer especialização, fazer mestrado, fazer um monte de cursos não te diferencia. O negócio é aprender com quem já passou por isso a gerar resultados. Porque eu preciso te contar mais uma coisa. Não são todos os cursos, não é todo curso que traz resultados reais para a tua prática. Então, alguém me perguntou outro dia, Tati, que curso que eu faço? Eu falo aquele que vai te dar dinheiro. Aquele que vai gerar resultados reais na sua vida e na vida dos seus clientes. Aquele curso que realmente vai mudar a tua prática, que vai fazer você enxergar coisas que a apostila não te fez olhar até agora, que vai te dar ferramentas diferentes. Eu não estou falando de exercícios diferentes, eu estou falando de ferramentas. Hoje a gente falou aqui sobre raciocínio. Eu não ensinei exercício para você. Eu ensinei formas de você trabalhar a movimentação do quadril do teu aluno. Não é verdade? Eu não te ensinei exercícios. E eu não vou ficar aqui toda quarta-feira ensinando você a fazer exercícios no Pilates, porque isso aí já está na sua apostila. O meu papel aqui é ensinar você a fazer esses exercícios, a usar essas ferramentas da melhor maneira possível para evoluir o teu aluno, para tratar a dor dele, para resolver os problemas dele. Esse é o meu papel. Estou aqui para te ensinar a pensar, para encurtar o caminho, para te dizer assim, não vai por aqui não, que isso aqui está errado, não perca seu tempo. A gente já está em 2022. Você quer ter um 2022 incrível ou você quer ter um 2022 ruim?
Você quer ter um 2022 em que você está com a sua agenda vazia, perdendo aluno, dando desconto? O aluno falando, mas você não dá um desconto? Tá caro, hein? Ali na esquina é mais barato. Você quer ser esse profissional ou você quer começar 2022 de fato mudado? Você quer começar 2022 com outra cabeça, com outro olhar, com seu olhar muito mais refinado, sabendo avaliar um aluno, sabendo atender um aluno que tem dor, sabendo aplicar as estratégias corretas para resolver isso aqui, rapidamente. Você não precisa ficar um ano com a tua cliente aqui em antiversão. Você pode resolver isso rapidamente, desde que você tenha as ferramentas adequadas. E as ferramentas adequadas, elas não são ensinadas dentro da sua formação em Pilates. É isso que você tem que entender. Então, cabe a você decidir que tipo de profissional você quer ser. Luara, eu vou pedir para você ver a live de novo, porque a gente falou sobre quadril. Eu ensinei aqui estratégias de pré-pilates de voz de comando, citando como exemplo anti-retroversão de quadril. Então, essa live aqui, ela vai ficar lá no YouTube gravada, você vai para lá para assistir, tá bom? E aí você vai conseguir pegar todo o raciocínio, né? Não consigo te responder isso aqui agora, porque a gente está finalizando a live. Gente, esta live, inclusive, a replay dela vai ficar lá no YouTube. E lá no canal do YouTube, para quem já está aqui, né? E para quem está aqui no Instagram, lá no canal do YouTube a gente tem todas as lives de quarta-feira disponíveis para vocês assistirem. É uma live melhor que a outra, em que eu mostro para vocês essa oportunidade de aprender a usar essa ferramenta como uma ferramenta de geração de resultado. E não fazendo Pilates por fazer Pilates, mas sim gerar resultados para os alunos de vocês. Então, eu recomendo muito que vocês vão lá para o canal do YouTube, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações toda vez que tiver vídeo novo. A gente tem vídeo novo lá de terça e sexta e live toda quarta-feira. E essa live, ela não vai ficar salva aqui no Instagram, ela vai ficar salva lá no YouTube, beleza? Então, espero que vocês tenham entendido essa oportunidade do quão é lindo, do quão é prazeroso, do quão é incrível usar o pré-pilates como ferramenta para os seus alunos, para ver aqueles alunos que são rígidos, pouco coordenados, que não tem percepção corporal nenhuma, aquele aluno que você fala, meu Deus do céu, por onde eu começo? Você vê o aluno evoluir rapidamente, porque é isso que o aluno quer, e eu tenho certeza que é isso que você quer também. Pelo menos é para isso que eu trabalho todos os dias. Olha o que a Gabi tá falando aqui no Instagram. Gabi, olha que legal, hein? Olha o que a Gabi tá falando aqui, ó. Pós-TSP, a Gabi é minha aluna do TSP, tá? Pós-TSP, os meus alunos evoluíram em um ano o que não conseguiram em anos de Pilates. Foi um divisor de águas. Gabi, obrigada por compartilhar, obrigada por me contar isso. Olha só, gente, a Gabi é minha aluna e a Gabi me falando aqui que depois do TSP, que é o meu curso em que eu ensino todas essas estratégias para você, em que eu não vou ficar te ensinando mais 563 exercícios de Pilates avançado, pendurado, debaixo d'água, no pano. Eu não vou te ensinar nada disso. Eu vou te ensinar coisas que são realmente eficientes para você tratar a dor do seu aluno e fazer os seus alunos evoluírem. Sem penduricalho, sem dificuldade. Todas as estratégias para facilitar o seu dia a dia. Você já fez um curso em que você pegou a apostila e aí você olha e fala, ai, nossa, que legal, que legal, que legal. 2 semanas depois a apostila já está enfiada numa gaveta lá e você não consegue aplicar nada daquilo com o teu aluno? Você já passou por isso? Eu já passei por isso. E é muito frustrante ver o meu dinheiro, o meu suado dinheiro investido num curso que não está me trazendo retorno nenhum. Ai, que legal, aprendi um monte de exercício lindo. Nossa, maravilhoso. Tá jogada na gaveta a apostila porque eu não consigo usar. Eu te garanto que não é por aí. Não é por aí que se melhora. Não é aprendendo mais e mais e mais exercício. É aprendendo a usar esse exercício para melhorar o teu aluno. É aprendendo a usar essas estratégias para tratar a dor, gente, porque é isso que o aluno quer. É isso que o teu aluno está interessado. É simples assim. Não tem segredo, não tem mistério, não tem mágica, não tem receita de bolo. É assim que funciona e é assim que é. Faz 18 anos que eu tô nesse mercado. E faz 18 anos que as pessoas querem exatamente a mesma coisa. Ninguém entra aqui na minha porta dizendo, hoje eu acordei com uma vontade incrível de fazer Pilates. Ninguém. Ninguém. Exceto um ou outro em 18 anos. Tá? A gente tá falando de centenas e centenas e centenas de pessoas. As pessoas entram aqui e dizem assim, eu tenho dor nas costas, me ajuda. Eu não consigo andar de salto alto, me ajuda. Eu não consigo viver a minha vida com tranquilidade, me ajuda. Eu travo toda vez que eu dirijo, me ajuda. É isso que as pessoas querem.
que você ajude elas a ter uma vida sem dor. E para isso, não basta ser um profissional comum, você tem que ser um profissional referência. Para quem é profissional referência, a agenda está sempre cheia, os alunos estão correndo atrás e você cobra pelas suas aulas como você quiser. O aluno não bota preço na tua aula. Se o teu aluno está botando preço na tua aula, é porque realmente ela não vale o que você está cobrando, porque ele não percebeu, ele não viu valor nenhum, ele não viu capacidade de ser transformado por aquele trabalho. Certo? Na semana que vem a gente tem aula, vai ser a última aula do ano. Eu recomendo que você venha, porque eu vou estar de férias, mas a gente vai fazer essa live sim, e vai ser um tema muito especial para a gente fechar esse 2021 com chave de ouro e já começar a nossa programação de 2022. Então não perca a live da semana que vem, certo? Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Vão lá no YouTube, se inscrevam no canal, ativa o sino para receber as notificações e dá um like na live para me ajudar, tá bom? Um grande beijo para vocês, uma ótima semana e até semana que vem.